Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Bolsa 100%. Esse é o episódio número 3. Meu nome é Daniel Torelli e Eu sou Pedro Henrique. Estamos aqui Desculpa agora. até te cortar aí. Imagina, desculpa eu aí. Então, estamos ao vivo agora para mais um podcast, onde tratamos e discutimos todas as estratégias para você conseguir e conquistar uma bolsa de estudo esportiva nos Estados Unidos, praticando o esporte que você tanto ama, tanto gosta e estudando em alguma faculdade ou escola do ensino médio americana. Então, meu nome é Daniel Torelli novamente e Pedro Henrique, muito boa tarde ou bom dia aí para você nos Estados Unidos. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo, estamos aqui, a diferença aí de 4 horas para o Brasil agora, são 11h30, né? Hoje é dia 18, aí estamos numa terça-feira. Lembrando, né, que hoje aí tem jogo do Brasil, mas mais importante que isso, o nosso podcast aqui é semanal, né, com muito conteúdo legal, com muito conteúdo interessante. Falamos nos outros dois aí sobre parte de inglês, até entramos um pouco sobre a questão financeira, falamos tudo no último episódio sobre a parte de embarque também, e curioso aí e ansioso para revelar para vocês o próximo tema que a gente vai estar abordando nesse episódio 3 do podcast Bolsa 100%. Obrigado aí, Daniel, mais uma vez estar aqui conosco. E, galera, espero que vocês aproveitem bastante esse episódio número 3. É isso aí, muito bem lembrado. Então, para você que ainda não assistiu, o episódio 1 e o episódio 2 estão no canal do PH Bolsa Esportiva, que se chama Canal PH Bolsa Esportiva. Só clicar lá, procurar. Estão muito legais. Então, vamos para o nosso terceiro episódio, PH. E hoje falaremos sobre um assunto muito legal. Eu não digo nem que é a maior dúvida das pessoas que nos seguem, mas eu acho que é a maior preocupação desses jovens estudantes. E o que é? É se há a idade certa para fazer o intercâmbio esportivo. Tem alguma idade certa para fazer isso? O que você falaria de uma forma geral por enquanto? E aí depois eu vou aprofundar com algumas questões relacionadas à idade e esporte nos Estados Unidos. Olha, Daniel, não te diria que existe uma idade certa para fazer o intercâmbio, tá? Vale a pena lembrar que você tem duas opções diferentes, né? Podendo até ter uma terceira. A gente tem, no primeiro momento, para os atletas mais novos, o high school, que é o ensino médio americano. A gente tem a faculdade, né? Que é esse bacharelado, né? Conseguir esse diploma de bacharel. E depois a gente ainda tem a pós-graduação, né? Então, eu te diria que essa questão da idade é uma coisa muito ampla, tá? Então, antes da gente entrar mais em detalhes aí sobre essa questão de idade de cada uma dessas coisas, cada uma dessas instituições que eu acabei de falar, basta realmente querer e ter um planejamento, né, para conseguir vir para os Estados Unidos jogando o esporte que tanto ama e cursando aí um ensino médio, uma faculdade, uma pós-graduação. Entendido. E o intercâmbio esportivo ou o intercâmbio de forma geral, você acha que ele pode ser melhor aproveitado de acordo com a idade? Por exemplo, eu tenho hoje 14, 15 anos. Eu vou aproveitar da mesma forma se eu tiver 20, 21, 25 anos? Eu acho que sim, porque cada um tem a sua fase, né? Voltando um pouco aí na minha história, de repente meu maior arrependimento não foi ter o conhecimento de que existia isso, né? Quando eu tinha idade de high school. Para aqueles que não me conhecem, eu vim para os Estados Unidos com 21 para 22 anos, já vim com uma idade um pouco avançada, né, entre aspas, para fazer uma universidade, mas foi muito bom porque a partir dos 21 anos, que você é considerado maior de idade, que você pode sair, beber álcool, né, beber sua cerveja, beber sua caipirinha, enfim. Então, cada um tem uma idade boa. Então, se você vem para o high school, você consegue desfrutar e entender tudo como funciona no ensino médio. Quando você chega na faculdade, você já está pronto, você já está adaptado. Você vem com 21 para 22, você já é considerado maioridade, você pode fazer tudo aquilo que você faz, por exemplo, no Brasil.
Se você vem para uma pós-graduação, você já vem com a cabeça muito mais madura, pensando no mercado de trabalho, aproveitando outras coisas como networking com pessoas. Então, eu não te diria que tem uma idade certa, uma idade com vantagem de vir mais novo, vir mais velho. Eu acho que cada um tem o seu momento. Tá? Eu acho que a grande questão é realmente conseguir vir, né, para os Estados Unidos e conseguir desfrutar esses melhores anos da sua vida aqui. Ah, legal. E pegando até um gancho do que você disse, independente da idade, então você acredita que o intercâmbio ele possa ser um diferencial no processo aí do jovem ou do jovem mais adulto na vida dele, tanto profissional como pessoal? Muito. Cada dia que passa, eu acredito, venho lendo, e isso está sendo comprovado, que o grande diferencial na vida do jovem não é mais aonde ele estudou, né? E sim as experiências pela qual ele passou. E o fato de você morar fora, nos Estados Unidos, tendo ainda um diploma reconhecido, vivendo experiências transformadoras, vivendo sozinho, tendo que se virar, não tendo pai e mãe. Você olha para o lado, pô, não tenho pai, não tenho mãe, eu que tenho que me virar, eu tenho que tomar as minhas ações por conta própria, né? Vivendo uma outra cultura, conhecendo pessoas do mundo inteiro, viajando o país inteiro, eu acho que isso é um grande diferencial, tá? Para os jovens que querem entrar para o mercado de trabalho e aqueles jovens que querem continuar no esporte profissional. Os Estados Unidos é o país, de repente, que mais cresce com relação à parte do futebol, por exemplo. O MLS, a gente tem mais duas franquias que serão inauguradas a partir do ano que vem, querendo profissionalizar a liga de voleibol, né? Então, não só os Estados Unidos, mas assim o mercado, o mundo inteiro, tanto no esporte profissional quanto no mercado de trabalho, abrem as portas para você, por você ter vivido essa experiência nos Estados Unidos sozinho. Por que eu falo sozinho? Mais uma vez falando, você não tem pai, não tem mãe, não tem nenhum familiar para, de repente, te ajudar no momento que você tem que tomar uma decisão por conta própria, né? Conversar com o seu treinador, porque, de repente, perguntar para ele por que você não está jogando, né? Por que você não está tendo os minutos, né? A quantidade de tempo necessária para mostrar o seu potencial para o time, conversar com a faculdade para, de repente, pedir mais bolsa, um desconto maior, fez alguma besteira, você tem que ir lá assumir que fez, pedir desculpa e pedir uma nova oportunidade. Então, isso conta muito, né, e vem contando muito para essas empresas que estão contratando no mercado de trabalho e também para a experiência para aqueles que querem seguir no esporte profissional. E falando mais especificamente sobre intercâmbio esportivo, né? A gente acaba recebendo muita, mas muita pergunta sobre isso. Pô, PH, eu tô muito velho, eu tô muito novo, eu ainda tenho 13 anos, 12 anos, 14 anos. Como você os guiaria e o que você diria para eles, assim, a partir de qual idade e até qual idade que essa oportunidade possa se concretizar na vida desse jovem? Então vamos lá, né? Falando de high school primeiro, que é o ensino médio. A partir dos 15 anos você pode embarcar, né? Você pode ir para uma high school, lembrando da diferença aí de high school privada e pública, né? A pública é aquela que você vai morar em casa de família, que você vai estudar aí de forma quase que, vamos dizer assim, gratuita. Quem esse investimento é o governo americano, por mais que você tenha que pagar uma taxa no Brasil, tá? A high school privada é um modelo mais parecido com a faculdade, onde você fica dentro da própria faculdade, né? Você tem alimentação, tem os treinos, tudo dentro do mesmo local. Com relação a essa high school, entre 15 e 18 anos, lembrando que o high school nos Estados Unidos são 4 anos de ensino médio, ele conta aí o 9º ano, né, no sistema de ensino no Brasil. Então, o 9º ano, primeiro do segundo, terceiro do segundo, segundo, 9º ano, primeiro do segundo do ensino médio, segundo do ensino médio, terceiro do ensino médio, totalizando 4. Então, a partir dos 15 você pode ir, tá? Lembrando que para você embarcar com 15, pelo menos você tem que ter um ano de planejamento. Então, você começa com 14 anos. Agora, aqueles que começam a se planejar com 10, 11, 12, 13 anos, já estão fazendo parte do intercâmbio esportivo, porque o planejamento ele faz parte desse processo, entendeu? Então, o quanto antes esses jovens e familiares conseguirem se planejar, melhor. Eles conseguem guardar um dinheiro maior
né? Eles conseguem já entender como é que funciona o processo, eles têm mais tempo para escolher a escola correta. Então, quanto antes eles começarem esse processo, mais fácil fica, tá? A mesma coisa para a faculdade. Você pode, a partir de 17, 18 anos, quando você se forma no terceiro ano, tá? Você pode entrar com 17 anos, não tem problema. Mas isso também tem que ter um planejamento, entendeu, Daniel? Então, tem que ter um planejamento de pelo menos um ano para trás. Então, esse cara que vai marcar com 18, de repente, ele tem que ter um planejamento a partir dos 17 no mínimo, para ele conseguir a bolsa ideal, para ele conseguir a maior bolsa possível, para ele conseguir escolher a escola que ele realmente deseja estudar e nada aconteça do dia para a noite e depois ele venha se arrepender. Tá? Então, ele pode estudar na faculdade. Existem ligas no processo de elegibilidade, explicando rapidamente o que é isso. A elegibilidade a liga vai determinar se você pode ou não jogar aquela específica liga baseada em 3 coisas: idade, passado esportivo e passado e presente acadêmico, né, na parte acadêmica de notas. Então, existem ligas hoje, por exemplo, como a própria Nike, não existe um limite de idade. Tá? Então, o jovem pode vir aí com 25, 26 anos, 27 anos, jogar e estudar nos Estados Unidos sem problema nenhum. Ok? E com relação à parte da pós-graduação, obviamente, depois que você se forma, né, você pode vir para os Estados Unidos e tentar uma pós-graduação jogando futebol, mas muito vai depender desse processo de elegibilidade. Existem algumas regrinhas onde a própria NCAA, que é uma liga esportiva, a própria NAIA, dizem como você pode fazer essa pós-graduação. Então, o que eles precisam entender é que não existe uma idade limite para você vir para os Estados Unidos. Mas isso tudo precisa ser de pelo menos um planejamento de um ano para trás da data que você quer embarcar. Então, se você quer embarcar em agosto de 2020, tem que começar pelo menos em agosto de 2019 o seu planejamento, que aí envolve a prova do TOEFL, a prova do SAT, algumas coisas que a gente já viu aqui, inclusive, no primeiro episódio do podcast. Legal. E voltando um pouco aí, você falando sobre a parte do ensino médio, né, da high school. Então, o menor de idade, que ainda não completou 18 anos, você já disse que tem essa possibilidade de fazer o high school, e ele precisa de um responsável para estar com ele, para viajar para os Estados Unidos, para morar com ele. Como é que funciona essa parte? Precisa de um responsável lá, não? Ele não precisa do responsável dele, né, o pai e a mãe no Brasil. Então, são 2 cenários diferentes, tá? Se ele for para o high school público, ele vai morar provavelmente numa casa de família. Essa família torna-se responsável por esse jovem dentro do país, ok? Então, mesmo que o pai e a mãe deles, biológico, vão para os Estados Unidos para visitá-lo, ainda assim essa família, essa host family que eles chamam, está responsável por esse jovem nos Estados Unidos. Tá? Esse é o cenário número 1. O cenário número 2 é o high school privado, que eles chamam aí de boarding school. E o boarding school significa que ele vai morar, se alimentar e treinar dentro dessa própria instituição. Tá? Então, nesse caso, a própria high school, a própria escola de ensino médio é responsável por esse jovem nos Estados Unidos, mesmo que os pais biológicos, mais uma vez, vão até os Estados Unidos para visitá-lo. Tá? Então, ele não precisa estar acompanhado dos pais biológicos se ele não quiser. Tá, então, às vezes, somente uma autorização para viagem, para sair aqui do Brasil, já bastaria, e aí ele ficaria com os novos responsáveis, aí, os novos pais nos Estados Unidos, seria isso? Exatamente. Tem até um negócio bem curioso, que alguns pais, inclusive, que os jovens vão para os Estados Unidos, os pais acham meio que absurdo, né? Então, por exemplo, existem algumas escolas aqui nos Estados Unidos, escolas privadas, que dizem o seguinte: o pai quer visitar o jovem no final de semana, vamos dizer, hoje é terça-feira, né? O pai quer enviar o jovem, quer visitar o jovem sexta, sábado e domingo. Ele tem que enviar até hoje, terça-feira, um e-mail para a faculdade dizendo que está indo para os Estados Unidos para passar o final de semana com o seu filho. Tá? Se não for enviado com esses dias de antecedência, não será possível o pai tirar o jovem da escola e dormir com ele num hotel para passar o final de semana. Para você ver a tamanha responsabilidade dessas famílias, né, essas host families nos Estados Unidos, e dessas escolas de ensino médio aqui também, com relação a esses jovens menores de idade que vêm aí de todos os lugares do mundo.
E o que você acha? Você teria uma opinião do que poderia ser mais proveitoso para esse jovem morar dentro da high school, do ensino médio, da escola, ou dentro de uma casa de uma família americana, e por quê, né? Olha, né, eu acho que tudo depende do investimento, tá? O high school público hoje ele tende a ser mais barato, o investimento tende a ser menor, tá? Mas ele existe um problema que é o seguinte: você não escolhe com a família que você vai morar, né? Então é uma caixinha de surpresas. Então pode vir de tudo: uma família sensacional, uma família mediana, uma família insuportável. Né? Eu tenho amigos que passaram aí em host families que, por exemplo, tinha um monte de regra. Que estava em casa nesse horário, você tinha que comer nesse horário, senão não comia mais, você tinha que acordar nesse horário. Então, assim, muito depende do tipo de família que você vai ter. E tenho amigos que passaram por famílias que falam até hoje, chamam de pai, chamam de mãe americano. Então, é uma experiência que é uma caixinha de surpresa, tá? E com relação ao high school privado, sem dúvida, é uma experiência transformadora, fantástica, porque você tem direito a escolher a escola que você quer estudar, né? Você pode visitar a escola se você quiser, antes de desembarcar de vez aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o high school público ele pode ser uma experiência incrível, muito, mas o fator determinante é a host family, é a família com que esse jovem vai morar, tá? E o high school privado, por você ter o poder de escolha, mas por ser um pouco mais caro, tende a ser uma experiência talvez melhor, tá? Muito baseado também no calendário esportivo. E aí eu entro aí num fator determinante. Porque o high school público, Daniel, você tem uma temporada de futebol muito curta. Então você trabalha 2, 3 meses no máximo no calendário de 12, ok? E no high school privado você tem, nas boarding schools, que a gente chama, treino todos os dias, jogos todas as semanas. Então tende a ser mais proveitoso no âmbito esportivo, tá? Mas, mais uma vez, voltando, muito vai depender o quanto a família está disposta a investir, né? E se tem aí o orçamento para investir numa high school privada ou se, de repente, vai para um high school público. Mas, assim, os dois são experiências muito legais e eu encorajo todos os jovens a fazerem. Só tem uma pequena diferença aí com relação ao calendário esportivo e também o poder de escolha, principalmente do lado aí das famílias. Tá muito interessante. Você tocou num ponto aí bastante importante e eu queria saber a diferença entre dois países, né? Por exemplo, eu fiquei em 3 famílias diferentes no Canadá. 2 eu não tive uma experiência muito agradável. Uma delas, que eu até citei no podcast 1 ou 2, a família me esqueceu no aeroporto, não me buscou e não foi muito legal. A segunda era exatamente isso que você falou, eles tinham regra absolutamente para tudo. Então era o jantar que eu estava acostumado aqui no Brasil a comer às 8, 9 horas da noite, lá eu tinha que jantar até às 5:30 da tarde. E se eu não É, chegasse do colégio até às 5:30, eles cortavam o meu jantar. E além disso, eles tinham uma geladeira que era só para os estudantes, porque a gente ficava no basement da casa, né, na parte de baixo. Então eu me sentia assim meio que eu não tinha acesso, parece que as comidas que eles tinham eram comidas diferentes. Era uma situação assim meio esquisita, além de tempo para tomar banho, só podia tomar um banho por dia. Então assim, não foi uma experiência muito agradável, porém eu pude solicitar a troca na faculdade. Eu falei, sim. pô, eu não estou me sentindo bem. Não que eles sejam ruins, mas a cultura é muito diferente da minha. Então eu posso efetuar a troca e eles trocaram. Lá nos Estados Unidos, se tiver algum problema relacionado a isso, é possível essa troca, até para os pais ficarem tranquilos, né? Sim, é possível solicitar a troca, tá? Obviamente que você estiver sendo maltratado, não está feliz e tudo mais, você pode solicitar a troca, né? É, como eu tive também, mais uma vez falando, amigos aí, conhecidos que ficaram maravilhados, tiveram depressão, teve que voltar para abandonar a família, vão todo ano para ver essa família. Então, a única coisa que eles têm que entender nesse cenário, Daniel, é que é uma caixa de surpresa, né? Mas, obviamente, você pode pedir uma transferência, como você pode pedir também da escola privada. Não é que você está aí num lugar que não está gostando, não está feliz, está triste, você tem que continuar. Não, você pode sim solicitar essa troca.
e, né, tentar com que essa troca seja benéfica e que você fique mais feliz do que na escola ou na família anterior. Exato. E até então, para não assustar aí, porque a gente tem muitos pais que nos assistem, eu solicitei essa troca, foi aceita, e aí eu mudei para uma outra família em que eu pretendia ficar de 1 a 2 meses. E o resumo da história, para não me estender muito, eu acabei ficando, acho que foram 11 meses com a família, porque foi exatamente isso que você falou. Eles me acolheram como um filho e, assim, foi excepcional, foi uma experiência incrível. Então, só para deixar os pais tranquilos que é possível mesmo. Sim, o lado bom, eu acho que do high school público, você tem uma imersão talvez até maior no inglês por estar vivendo com uma família americana, né? De repente, no high school privado, você tem aí um companheiro de quarto que não fale tão bem o inglês ainda, né? Então fica difícil, de repente, o diálogo. Então, você estar 24 horas por dia com pessoas fluentes, né, com pessoas nascidas, né, nativas aqui, de repente é uma imersão talvez até um pouco maior do que propriamente o high school privado. Então, todo lado tem seu pró e seu contra, destacando aí as diferenças, as principais diferenças entre os dois, mas claro que vale muito a pena viver essa experiência, essa transformação, mais uma vez falando, onde o jovem, né, o menino ou a menina entram uma menina ou uma menina e saem um homem e uma mulher. E para a gente fechar essa parte assim mais do ensino médio e passar para depois para a faculdade, é possível trabalhar na high school? Tem essa possibilidade até para fazer uma renda extra? Como é possível numa Olha, faculdade, né? o governo americano diz que não, né? Por você estar aí sendo menor de idade, por você estar focado aí na parte dos estudos. Eu te confirmo aí que o high school privado não, tá? Você não conseguiria trabalhar num primeiro momento, né? A partir daí do momento que você migre para a faculdade você conseguiria. E eu te diria também que no high school privado não. A não ser que você consiga se você tenha conseguido trabalhar ainda, né? Eu desconheço no Canadá, mas eu acredito que aqui não, você tem realmente o foco aí único e exclusivamente nos estudos, até porque quem está financiando os seus estudos é o governo americano, no caso, quando você vem para um high school público aqui nos Estados Unidos. Show. E na faculdade, com relação à idade, também funciona da mesma forma? Assim, eu tenho 17 anos, já me formei no ensino médio, eu consigo morar fora da faculdade, eu tenho que morar dentro da faculdade? Como é que funciona a idade e faculdade para moradia? Essa é uma pergunta que vem muito para a gente, né? Onde que eu vou morar, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como é que funciona. Eu costumo dizer que no primeiro ano da faculdade, se você tem menos de 21, tá? Você 99,9% das faculdades vão fazer com que você more dentro. A não ser que exista aí um pedido do treinador, ele solicite junto com o deano da faculdade aí, que é como se fosse o reitor, né, que você more fora, mas você tem menos de 21 e é o seu primeiro ano na faculdade, você provavelmente vai morar dentro, tá? A partir do segundo ano aí, ou quando você completa 21, você tem a opção de morar dentro ou fora. Então, e eu recomendaria que você morasse o primeiro ano dentro por facilitar a adaptação. E para aqueles que não sabem, o seu sucesso como estudante atleta, ele está muito conectado à velocidade da sua adaptação. E quanto mais rápido você se adapta, mais sucesso e maior vai ser o seu sucesso como estudante atleta. Legal. E sobre a idade que você tinha dito que não tem uma idade limite, dependendo da elegibilidade das ligas, você chegou a jogar e a presenciar estudantes atletas, por exemplo, acima de 24 anos? Ou 25, 26? Sim, sim, sim. Eu me formei com 25 para 26, eu era um deles, né? Joguei com atletas aí de 30 anos, tanto em Junior College como na Liga NAIA. Na NCAA fica mais difícil isso acontecer pelas questões de elegibilidade, como você bem falou. Mas não existe um limite hoje. Você lê a cartilha da NAIA, não existe um limite, tá, de idade.
Obviamente que a faculdade tende a ser cursada por jovens aí de 18 a 24, 25 anos, né? Mas existem jovens de 27, 28 disputando ainda a Liga NA e estudando por instituições de ensino. Então, eu diria que você só vai saber se você vai poder jogar ou não, tá? Se você passar pelo processo, né, de elegibilidade das ligas. Então, se você tem uma idade mais avançada, priorize a Liga NAIA, priorize aí as Junior College, porque não existe um limite. Você quer jogar uma NCAA, você tem que ser um pouco mais jovem, de repente até 22 anos, tá? Para que você não tenha um problema aí com a questão de passar por esse processo de elegibilidade. Então, se eu pudesse dizer hoje, Daniel, não existe um limite para você cursar, uma limite de idade para você cursar uma universidade nos Estados Unidos. Tá, e pro esporte profissional, né? Porque tem muito, mas muito atleta aqui no Brasil que ainda sonha em bater profissional, né? Vamos dizer assim. E aqui no Brasil, você com 17 anos, se já não está em um clube jogando numa base ou até já indo para o profissional, praticamente a sua carreira já está finalizada, vamos dizer assim, né? Lá nos Estados Unidos, como é que funciona a idade com o futebol profissional ou qualquer outro esporte? Porque o cara vai se formar com 24, 25 anos, ele pode ainda ser profissional, mesmo se formando com uma idade mais avançada? É muito interessante a pergunta. Se bobear, eu acho que está aí no top 5 de perguntas que a gente recebe aqui no canal. Tem até um fato curioso que ontem, né, um estudante atleta aí da ID Esporte, que é a empresa que eu tenho no Rio de Janeiro, né, me fez a gente estava conversando, perguntei por que ele não estava indo aos treinos, né, tinha diminuído a frequência e tal. Ele falou que não sabia se ia continuar porque ele não sabia se era aquilo que ele queria, o esporte universitário. Ele falou que é o esporte profissional que ele queria. E eu questionei, né, mas falei, eu não quero citar o nome aqui. Eu falei, rapaz, mas para pensar todos esses dados de jogadores no Brasil. PH, mas eu não vou priorizar o Brasil, vou priorizar outros lugares. Mesmo assim, galera, o que acontece? O futebol nos Estados Unidos, ele não existe o futebol de base, tá? Não existe a base do Vasco, do Flamengo, do Botafogo. Não existe isso ainda. E eu acredito que nem vá ter, tá? Por quê? Porque o futebol de base é o esporte universitário. Então, para o jovem conseguir uma vitrine, né, para ele chegar ao esporte profissional, automaticamente ele tem que passar obrigatoriamente pelo esporte universitário, que é o que o governo americano quer, né? Que é o que o governo brasileiro tinha que querer também, tá? Porque é uma briga muito desleal. Se vocês não sabem os números, eu posso estar chutando alto aqui, mas, Daniel, menos de 1% dos jogadores de futebol profissionais no Brasil recebem 5 a 10 mil reais, né? Então, a gente vê aí, são 200 atletas na Série A, 300 atletas na Série A, mas quantos querem estar lá? Milhões, bilhões? Então, uma briga muito desleal. O funil ele é muito apertado, né? Ele começa com uma base muito ampla, né? Que é o esporte de base, que você chega lá com 5 anos, e depois saem muito poucos de cada time de juniores, né? Então, a oportunidade de chegar no futebol profissional pelos Estados Unidos ela é muito maior, porque você tem muito mais oportunidade, muito menos gente brigando. E sem falar só em Estados Unidos, estou falando do mundo inteiro. Joguei com atletas que hoje estão jogando em times da Europa, né? Não estão jogando em time de Série A de Europa, mas estão jogando segunda divisão, terceira divisão, ganhando aí seus 15 mil euros, 20 mil euros, né? 10 mil euros, vivendo muito bem, já estão com um diploma universitário embaixo do braço. Se qualquer problema que deu, tem que se aposentar, já está com um diploma embaixo do braço, não precisa recomeçar a vida do zero, né? Então, é muito interessante essa pergunta por conta disso. Os jovens ainda têm um preconceito com relação a essa parte do universitário, né? Mal sabem ele que o trampolim, a ponte do universitário profissional, ela é mais curta do que tentar, né, fazer testes na Europa, do que tentar entrar para a base de times no Brasil e não saber se você vai estourar ou não definitivamente como um atleta profissional no esporte que você escolheu.
Legal. E para fechar, eu sei que você está com horário hoje aí, que já tem uma outra reunião. Tá, dá tempo de mais uma? Dá, lógico. Então tá bom. Você já citou, já falou um pouco sobre isso no início da nossa conversa, mas o que que você aconselharia então para as famílias e para os jovens com relação novamente à idade? Com quanto tempo então vamos iniciar esse planejamento? É um ano de antecedência mesmo? Se der para começar 2 anos antes, pode fazer também? Ah, eu quero começar com 3 anos antes. Olha, tem gente, Daniel, que fala que com 10 anos, filho com 10 anos já começa um planejamento para uma universidade, por exemplo, tá? É um planejamento financeiro. Começa a pegar uma parte da receita e alocar aí em fundos de investimento, em poupança, visando esse embarque. Então não existe, começar com meu filho, acabou de nascer, o sonho é para os Estados Unidos, comece, tá? Porque vai fazer muita diferença. Porque a principal barreira, né, muitas das vezes é a questão financeira, por não ter se planejado para esse embarque. Muita gente joga desculpa no seguinte: eu não tenho dinheiro. Mas o quanto você se planejou para isso acontecer? O quanto você se comprometeu para isso acontecer? Né? O quanto você se dedicou para isso acontecer? Então, eu não aceito isso aí como desculpa, porque você não tem um limite de idade para estudar nos Estados Unidos, tá? E você pode começar o seu planejamento hoje. E aquilo que eu falo para todos os estudantes atletas, tanto do método, como da ID, como da comunidade PH Bolsa Esportiva, a cada R$ 4 que você economiza, é $1 que você está investindo no seu futuro nos Estados Unidos, seja numa high school, universidade, numa pós-graduação. Então, famílias, pais, mães, jovens, meninos, meninas, amigos que queiram iniciar esse planejamento, comecem hoje, se você ainda não tem essa informação e está assistindo esse vídeo, porque lá na frente vai fazer muita, mas muita mesmo diferença. Excelente, muito obrigado. Eu vou encerrar então aqui o nosso podcast Bolsa 100% número 3, em que falamos sobre idade. Sempre um prazer, PH. Um bom dia aí, um bom almoço agora também aí nos Estados Unidos. E qualquer coisa, só chamar a gente aqui no Brasil, então. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado a todos aí que assistiram e vão assistir o podcast. Tenho certeza que tem muita dúvida de vocês aqui dentro. Espero que tenha somado aí, né, para o embarque de vocês, para o planejamento de vocês. E fiquem ligados aí que já já a gente começa a gravar e começa a disponibilizar para vocês o episódio número 4. Um grande abraço e um alô aqui direto dos Estados Unidos. Valeu!